Estamos mais uma vez aqui, irmãos, para mais um vídeo, cujo tema nessa tarde é manifestações espirituais, baseado no texto de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz: Quando apresentares diante do teu Senhor, não te precipites em falares tuas palavras, e que sejam poucas as tuas palavras diante do Senhor. Nós decidimos abordar esse tema tendo em vista o grande número de confusão que nós temos visto e nas igrejas com as manifestações espirituais ou relacionados a isso. Coisas sem controle que está crescendo cada dia mais, elevando pessoas incautas cada vez ao engano e a ilusões perniciosas para a vida espiritual. Os acontecimentos sobrenaturais que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, com o acontecimento das línguas como de fogo e o poder que atingiu os crentes que estavam reunidos no cenáculo no dia da festa de Pentecostes, eles simplesmente, irmãos, marcam o momento da descida do Espírito Santo para guiar e ser o impulsionador das ações da igreja aqui na terra. O livro de Atos poderia muito bem se chamar Atos do Espírito Santo, por causa do seu protagonismo, que está presente em todas as páginas deste livro. Quando as coisas são realizadas pela direção do Espírito, pela direção de Deus, a gente vê que tudo funciona, tudo vai bem, tudo tem equilíbrio, porque o nosso Deus, ele não é Deus de confusão. O movimento que hoje nós ouvimos chamar de pentecostal, na minha opinião, ele não reflete de forma genuína os atos espirituais. Essa confusão, irmãos, que vemos de pessoas perdendo o controle de suas emoções e sentidos, ela não pode de forma alguma ser atribuída à obra do Espírito Santo. Em toda a história da igreja, quero dizer para os irmãos, lamentavelmente, nunca houve um misticismo tão grande como tem ocorrido em movimentos carismáticos atuais. Quem conhece a história da igreja, estuda a história da igreja, sabe que no segundo século ocorreu um ensaio com um movimento chamado montanismo. Isso aconteceu próximo à igreja primitiva, nos anos de 156, 157, alguns afirmam 172 Anno Domini, depois de Cristo. Esse montano afirmava possuir o dom de profecia e que havia sido enviado por Jesus Cristo para inaugurar a era do Paráclito. Duas mulheres que o acompanhavam, Priscila ou Prisca e Maximila, afirmavam que o Espírito Santo falava através delas. Parece até algo repetitivo, né, irmãos? Reporta algumas cenas que nós estamos cansados de assistir, de profetas acompanhados por mulheres, mulheres acompanhadas por profetas, e um apoiando o outro em um turbilhão de profecias, de visões, de coisas, confusões, que muitas das vezes só causa transtorno à obra do Espírito Santo na igreja. O mais impressionante, quando nós lemos a história do montanismo, é que um dos pais da igreja, para você ver como é que essas coisas elas acabam influenciando pessoas
e muitas das vezes trazendo transtornos para a obra de Deus. Um dos pais da igreja, Tertuliano, ele aderiu aos ensinos dessa seita que valorizavam a penitência, o não ingerir certos tipos de alimentos, como carne, a busca desenfreada de profecias, incentivo aos seus adeptos para irem ao martírio, ou seja, havia perseguições do Império Romano contra os cristãos, e essa seita, ela incentivava aos cristãos que eles se entregassem, que eles se fossem em direção ao martírio. Era o que eles ensinavam. Eles propunham um rigoroso ascetismo, doutrina rígida, como preparação para o momento final, ou o fim dos tempos. Eles se consideravam pneumáticos, é uma palavra grega que quer dizer inflamados, cheios do espírito, enquanto chamavam o restante da igreja de racionalistas ou frios. Durante os seus estados de êxtase, anunciavam o fim iminente do mundo, conclamando todos os cristãos a reunirem-se numa cidade chamada Pepusa, na Frígia, parece que é a atual Turquia, onde eles pregavam ou ensinavam que surgiria a Jerusalém Celeste, uma vez que uma nova era cristã se iniciava com esta nova revelação divina desses profetas. Parece que a gente deixa aquilo que está escrito na palavra de Deus e se deixa levar por ensinamentos que não condizem com a verdade bíblica. As heresias que essa seita montanista propagaram, elas perduraram até o século VIII. A gente, depois desse período, observa na história da igreja que houve pouquíssimas dessas manifestações místicas de êxtases espirituais. A gente pode calcular em 1800 anos de existência da igreja, mas em 1902, já no século XX, aconteceu um reavivamento da Rua Azusa, que eles chamavam de luz tardia, liderada por um pregador negro chamado William Joseph Seymour, pregador afro-americano que ouviu essas mensagens no corredor da igreja de um outro proeminente pregador da época, chamado Nelson Darby. E esse pregador afro-americano saiu dali porque não podia adentrar as portas da igreja, porque tinha um preconceito da cor da sua pele, e começou a ensinar o que ele ouvia, o que Darby ensinava, e começou ali a nascer o movimento tão conhecido na Rua Azusa, em que se encontravam brancos, negros, latinos, hispânicos, pessoas de várias raças, de várias classes, que deram cunho a este movimento e exportou essa tendência espiritualística, onde ali acontecia várias situações de línguas, profecias, visões, acontecimentos de desmaios, de pessoas que recebiam dons espirituais, e essa tendência foi se espalhando através do mundo pelos missionários que foram enviados para várias partes do mundo, nas Américas e principalmente no Brasil. Provavelmente, eu penso, esse movimento começou
bem intencionado. Isso não pode se questionar, pois a gente vê que rompeu com as divisões denominacionais, combateu o racismo, que era muito grande nos Estados Unidos, e milhares de pessoas foram alcançadas pela obra missionária que foi realizada nesse período. Deus, muitas das vezes, conserta as coisas que estão erradas. Ele coloca a sua mão e direciona para tirar coisas boas daquilo que muitas das vezes não está muito correto, muito certo. Felizmente, muitos movimentos cristãos, eles começam até bem, mas logo acabam se degenerando por causa da ganância, influências místicas, despreparo e incapacidade do homem de seguir a direção do Espírito Santo. Qualquer manifestação espiritual, irmãos, tem que ser observada pelos crentes e julgadas pelos crentes, para não cair no erro. Os demônios são seres espirituais e eles imitam e fraudam os dons do Espírito com toda a facilidade. Temos lá o caso, está escrito em Êxodo capítulo 7, versículo 11, em que Moisés operou ali um milagre e foi imitado ali por Janes e Jambres, que fizeram ali através dos seus feitiços um milagre diante de todo o povo e diante do faraó. Contudo, o faraó mandou chamar os sábios e feiticeiros da corte e também os magos do Egito, que reproduziram o mesmo fenômeno por meio das suas ciências ocultas. Então nós vemos, irmãos, como Satanás, ele conhece, ele sabe como funciona essas questões sobrenaturais. Ele é expert nisso e não poderia deixar de ser, porque ele é um espírito. Temos visto, irmãos, aberrações sendo praticadas dentro das igrejas evangélicas. Só mudam os ornamentos, paramentos, mas há pouquíssima diferença entre os cultos evangélicos, quero dizer para vocês, e os cultos afros. Talvez você possa ficar escandalizado com isso, mas há pouquíssimas diferenças. Não estou falando de todos os cultos, de todas as reuniões, mas você pode comparar algumas que acontecem com esses cultos afros. Nosso povo, infelizmente, irmãos, tem uma atração irresistível pelos batuques, pelas rodas, hipnose, transes mentais, correntes de 7 dias, os ídolos, velas, copos com água, rezas miraculosas, simpatias, astrologia, jogos de azar, passes, jogos de adivinhações e revelações e visões. Nosso povo tem isso dentro da sua alma. Herança da pagelança indígena e da macumba dos negros na senzala. Tradições católicas e também do kardecismo espírita francês, que infestam nossa cultura. Essas manifestações religiosas, irmãos, podem ter coisas até boas, tanto quanto no cristianismo. Estou falando dessas religiões. Mas não podemos abrir mão de nossa identidade cristã. O sincretismo, ele é um mal que penetra dentro da igreja de uma forma sutil. Ele já aparecia na igreja primitiva. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, nós vemos o apóstolo Paulo admoestando os crentes a tomarem cuidado para não serem enganados por vãs tradições, filosofias e elementos da cultura do mundo. Em todas as cidades gregas que o apóstolo Paulo pregou, ele encontrou adoração a variados ídolos.
Em Coríntios, até a carne ou os produtos que eram vendidos no mercado eram consagrados aos deuses pagãos. Eu quero dizer aos irmãos que o nosso Deus, ele nunca se agradou, mesmo no Antigo Testamento, dessas coisas ocultistas. E ele reprova todas as suas formas, todas as formas de ocultismo. Ele deseja que dependamos da sua providência e confiemos em sua proteção. Quando nos envolvemos com essas práticas, seja por atração, ou curiosidade, ou até mesmo por engano, ficamos privados de seu auxílio e também da sua graça, dentro da igreja local ou fora dela. Nós temos que entender que só no sacrifício de Cristo temos proteção e segurança nas questões dessa vida, irmãos, e na nossa salvação vindoura. Eu não sou cessacionista, como muitos podem pensar. Eu acredito nos dons e no poder do Espírito operando na igreja, mas precisamos ser sadios com esses assuntos, equilibrados em nossa liturgia de culto. O apóstolo Paulo chama de meninos quem não amadurece para compreender essas coisas. Ele indicou um caminho mais excelente que esses dons em 1 Coríntios capítulo 13. A gente, ao ler o texto de Coríntios 13, a gente fica até um pouco emocionado com o que está relatado ali pelo apóstolo Paulo. Quando ele diz que agora posso vos mostrar um caminho ainda mais excelente, depois de ele falar de todos os dons, de todas as manifestações espirituais, dentro de uma legitimidade cristã, ele faz um relato de um caminho que ele considera mais seguro, pois ele sabia que os espíritos malignos se aproveitariam dessas situações para perpetuar o engano no meio do povo cristão. E ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, se não tiver amor, nada disso me adiantaria. A gente poderia trocar essa palavra amor, que em algumas traduções é caridade, por Jesus, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, e não tivesse o equilíbrio de Jesus, a firmeza de Jesus, o caráter de Jesus, a bondade, a misericórdia e a compaixão de Jesus, a sabedoria, a inteligência e, finalmente, o sacrifício de Jesus. Nada disso me adiantaria, ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado. Se eu não tivesse essas coisas e esse entendimento, nada me adiantaria. Paulo, ele está recorrendo a uma figura de linguagem, uma hipérbole, para ensinar que fazer qualquer coisa sem amor, sem o amor ágape, fica tão inócuo como fazer barulho sem sentido. Precisamos fazer as coisas, irmãos, sem esperar retribuição. Deus olha com muito critério para nossas ações e rejeita todos os atos de penitência, martírio e fanatismo, principalmente esses políticos religiosos, que as pessoas tomam partidos de causas e de nomes e de pessoas sem a orientação adequada de Deus para essas questões. Eu quero que vocês entendam que diante de todas essas questões de manifestações espirituais, nada, absolutamente nada,
pode ser indecoroso ou desregrado, como nós temos visto, porque senão, de maneira nenhuma, vai agradar a Deus. Então é isso, irmãos. Nós precisamos tomar muito cuidado e compreender essas questões, sabendo que temos influência dessas heranças da nossa manifestação espiritual. Nós temos que ser seletivos com aquilo que fazemos. O espírito está sujeito ao profeta. O profeta, ele tem controle, ou ele deve ter controle sobre aquilo que realiza quando está sobre o poder espiritual em sua vida. Não admitir que nós temos uma herança da pagelança indígena, das macumbas, dos negros na senzala, do próprio espiritismo, do kardecismo, que estão dentro da nossa cultura, é um engano, é um erro. Respeitamos todas essas manifestações e sabemos que precisamos ter o cuidado de não sincretizar aquilo que nós acreditamos com essas coisas. Deus, ele não aceita nenhuma forma de ocultismo, como falamos. Por que ele não aceita nenhuma forma de ocultismo? Justamente porque não temos o controle sobre isso, irmãos. Está fora da nossa alçada. Não temos como controlar. Por isso que Deus, ele não permite que nos envolvamos com esse tipo de coisas sobrenaturais, mas que sejamos conduzidos pela nossa identidade cristã, através do Espírito Santo, daquele que nos orienta e nos conduz para algo muito mais abrangente. Na verdade, o Espírito deseja impactar o mundo através da nossa humildade e amor, não pela nossa vaidade em aparecer e mostrar o quanto somos santos, porque é muitas das vezes isso que acontece. Preciosismo das pessoas. Isso tem dado oportunidade para a ação de espíritos malignos e também margem para falar de nós mesmos aquilo que Deus não mandou. É o que tem acontecido por aí. E isso tem gerado um círculo vicioso de engano e apostasia no meio cristão. Deus os abençoe. Nós estamos aqui. Tem o meu telefone aqui na descrição do vídeo e o meu zap, meu e-mail. Vocês podem entrar em contato comigo para que nós possamos estar estudando a palavra de Deus e tratando desses assuntos de uma forma bastante compreensível, bastante clara, diante de Deus, desmistificando certos enganos, certos erros na presença de Deus, daquilo que o Espírito Santo tem nos revelado. Deus fique com cada um de vocês e que esse vídeo possa ter um grande aproveitamento na sua vida.